Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de número 75, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, esse tema, ele é maravilhoso. A auto-obsessão, nós ainda nos encontramos nele. Pois Kardec, Sueli continua dizendo assim: são obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. Nós já tratamos a respeito desse assunto no vídeo anterior. Mas como é sequência, né? No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se encontram com os a quem se acumpliciaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora. Olha, isso é muito interessante. Então, nós sabemos que ninguém consegue fugir de ninguém. Eu não consigo fugir de mim mesmo. Por exemplo, aqui no corpo físico eu posso fugir de você, fisicamente, mas eu não consigo fugir e nem você consegue fugir de mim mentalmente, espiritualmente. À noite, quando eu deixo o corpo físico, eu me encontro com você e o mesmo se dá entre você e a mim, e assim sucessivamente. É interessante esse assunto, né? Porque se nós pararmos para observar, você vai ver que nós tratamos nos vídeos anteriores da auto-obsessão quando eu mutilo a mim mesmo, quando eu torturo a mim mesmo. Da mesma forma, agora entra novamente os obsessores, né? Outros, os externos, vamos usar esse termo. Porque eu sou o obsessor interno, né? Porque eu sou eu. Então, mas tem os obsessores que me obsedia. Então vamos tratar do obsessor que me obsedia. Depois eu vou entrar numa outra questão com relação ao que nós acabamos de ler aqui agora. Então a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece que a permanência por muito tempo daquelas energias negativas, daquele obsessor, daquele espírito sofredor, vampiro, ali interligado a nós, a permanência por muito tempo faz eclodir no nosso organismo físico determinadas moléstias, determinadas doenças, cânceres e por daí em diante. Então tem pessoas que têm insuficiência renal causada pelo excesso de toxinas da presença do espírito obsessor. Então o espírito obsessor, ele emite toxinas negativas nos rins, vou usar os rins, nos rins daquela pessoa, até destruir aqueles rins. Porque o intuito do obsessor
é cobrar a dívida do passado. Então ele faz de tudo para destruir aquele indivíduo ali no corpo físico. Ele vai ter que pagar pelo que fez. Então a presença daquele espírito, né, aquelas energias ligadas à pessoa encarnada, leva a pessoa a sofrer insuficiência renal, insuficiência no pâncreas, ulcerações intestinais e estomacais, ou estomacal, insuficiência no fígado, insuficiência no coração, insuficiência nos pulmões, insuficiência, veja bem, insuficiência no sistema endócrino, insuficiência neurológica. Veja bem, nós vamos explicar, eu gosto de explicar essas coisas. Insuficiências no organismo físico todo, que, de fato, existe duas condições. Existem aquelas pessoas, nós já tratamos desse assunto em vídeos anteriores, mas eu preciso voltar novamente para poder explicar agora o inverso. Existem pessoas que vai ao médico, inclusive as clínicas, as UPA, as santas casas, estão lotadas de pessoas com doenças psicossomáticas. Esses locais todos estão lotados de obsessores obsidiados. Veja bem, vamos por parte. Existem milhões de pessoas que procuram o médico. Isso não é historinha não, viu gente? Isso é tratando, esmiuçando o que Sueli acabou de nos dizer aqui. Milhões de pessoas buscam os médicos e crama ali. Doutor, eu estou sentindo isso. E fornece ao médico uma lista de doença. O médico falta, como nós já tratamos desse assunto, o médico falta virar o paciente do avesso e não encontra nada. E a pessoa ainda sai dizendo assim, esse médico não presta. Não já percebeu isso? E ele queria saber mais que eu? Eu que sinto. Ele tem por obrigação apenas receitar. Oh, mas como que ele vai receitar, meu Deus? Se ele pediu tudo quanto é exame e não deu nada no exame, vai procurar uma casa espírita, vai trabalhar na obra da caridade, vai praticar a lei do amor nas periferias. Despoja-se do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da maledicência, da arrogância e vai trabalhar em prol da humanidade. Deixa o orgulho de lado. Ah, porque eu não vou, porque eu tenho vergonha que as pessoas me vejam fazendo isso, fazendo aquilo, então que sofra. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tá bom. Então existem essas pessoas que os médicos falta virar as pessoas do avesso e não encontra nada. Podendo não, sendo que ali há a presença de um obsessor ou de vários obsessores.
Ou também auto-obsessor, que é a própria pessoa que ali a tortura fisicamente. Só que as toxinas dessa autotortura ainda não foi suficiente para desintegrar determinados órgãos no corpo físico. Calma lá. Isso aqui vai longe ainda. Agora, já existe aquelas pessoas que vai ao médico obsidiadas, que realmente os obsessores estão torturando-a. Obsessores de 10, 20, 30, 40 anos que está com aquela pessoa. Então a pessoa vai ao médico, crama o pâncreas, fígado, rins, coração, cérebro, parte neurológica. E o médico pede uma bateria de exame. E apresenta nos exames tudo que o paciente descreveu ao médico. Realmente o médico encontra ali distúrbios generalizados no pâncreas, no fígado, nos rins, nos pulmões, várias deficiências no coração, vários transtornos neurológicos. Tanto é que o médico naquele momento já encaminha o paciente a um psiquiatra. O psiquiatra ele já prescreve vários medicamentos para aquele paciente ali, porque daquele momento em diante ele já é considerado um paciente psiquiátrico. E o médico, o clínico geral, ele receita também ali vários remédios para aquele paciente, para ele tomar, para se recuperar do pâncreas, do fígado, da úlcera, varicose, nas pernas, certos tipos de trombose, né, de trombose, olha só pra você ver quanta coisa. Medicamentos para os rins, para o fígado, e vai, né? Por quê? Por quê que neste paciente apareceu todas essas deficiências? Porque ali, com mais intensidade e com mais tempo, a presença daquele obsessor, das energias dele, as energias tão deletérias, tão negativas daquele obsessor, a vontade tão intensa de acabar com a vida daquela pessoa é tão grande, e aquela pessoa no corpo físico é tão negativa, tão desestruturada, tão desarmonizada, que o obsessor logra êxito no intento, na vontade dele. Então, o obsessor, ele ali transfere, por ele estar imantado àquele obsidiado, o obsessor transfere todo aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor, aquelas toxinas dele, transfere tudo para o organismo físico daquele obsidiado, porque eles estão presos um no outro. Então, como se diz assim o ditado assim, se um come arroz com feijão, o outro também acaba sentindo o gostinho do arroz e feijão, porque eles estão presos no outro. Então, aquelas energias deletérias negativas do obsessor, em contato com a matéria física, o corpo físico do obsidiado, naquelas áreas correspondentes, a tendência é que aquelas energias negativas
interfira nas funções dos órgãos físicos daquele obsidiado. Aí, interferindo, vem o mau funcionamento, a má função, né? Então, os órgãos físicos, eles começam a se deteriorar. As energias vitais que correspondem ao organismo físico do obsidiado, naquelas áreas, são consumidas com maior intensidade pelo obsessor, porque ele age ali como um vampiro sugando as energias vitais daquelas áreas correspondentes. Por isso, o enfraquecimento dos rins, do pâncreas, do fígado, do estômago, do intestino, onde ele imanta mais as suas energias, onde ele suga mais as energias vitais do obsidiado, ali deteriora e desintegra com maior rapidez que outros órgãos do corpo físico. Aí vem as disfunções naquele órgão do corpo físico. Aí vem as deficiências. Aí, por falta de imunologia, eclode diversos tipos de doenças aqui no corpo físico, inclusive vários tipos de cânceres, considerado pela oncologia. Tudo proveniente do obsessor que ali encontra-se imantado, sugando as energias vitais daquele organismo nas áreas correspondentes àqueles órgãos do corpo físico. Você sabia disso? Que você pode estar com um problema no pâncreas aí, nos rins, no fígado, um problema de coração, que não tem nada a ver com a prova e a expiação de vidas passadas, mas tem a ver com a presença de um obsessor dentro da lei de causa e efeito, te sugando as suas energias. E ele só logra êxito porque você, na imoralidade, se encontra, por isso ele consegue o intento. Por isso ele consegue lograr êxito. Porque se a pessoa se mune de proteção divina, se a pessoa busca hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, o obsessor ele não consegue atuar dessa forma. O obsessor ele só consegue atuar dessa forma porque a humanidade vive nas condições como Kardec mesmo descreve. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Nós trazemos uma chaga aberta. E aqui, essa chaga que nós trazemos aberta, nós retornamos ao corpo físico justamente para curarmos essa chaga e não para aumentá-la. Então, quem aqui se conscientiza da necessidade de curá-la, ele realiza uma asepsia, tapa aquela úlcera, aquela ferida com a gás. Os obsessores, os espíritos das trevas, eles passam por ali e eles não logram tanto intento. Mas a pessoa continua sob o jugo deles, sofrendo alguns ataques, algumas influências, mas há ali uma luta de gigantes, né? Que a pessoa está fazendo a parte dela, está lutando.
Beba, não bebo. Fuma, não fumo. Droga, não uso. Prostitui, também não. Forrozinho, fim de semana, não. Porta larga, não. Isso é uma luta. Isso chama-se desobsessão. Desobsidiar. Não se desobsidia só dentro da casa espírita. É um equívoco quem pensa dessa forma. Desobsidiar, desobsessão só dentro da casa espírita. Então quer dizer que a pessoa... Não acabou o assunto ainda não. Pode ser, vai para o próximo vídeo aí. Então quer dizer que a pessoa tem que viver dentro da casa espírita como um santo. Depois que termina os trabalhos, sai lá fora, acende um cigarro, vai fumar, vai pro bar, vai beber, vai... Gente, isso não é um julgamento. Isso é um estudo que mostra a importância da mudança de comportamento, da mudança e da reforma íntima, da reforma moral, que tem início por dentro e não por fora. Tá bom. Então, a pessoa pode vir a se desencarnar vítima, entre aspas, daquelas enfermidades todas provocadas por aquele obsessor. Porque ele ataca o teu coração, ele ataca a tua área neurológica, ele ataca os teus pulmões, ele ataca, te provoca uma úlcera no corpo, um câncer no corpo e tal, e tal, e tal. Uma hora, por falta de energia vital, o teu espírito, a tua alma é expulsa da matéria física. E expulso nessas condições, aquele obsessor pega aquele espírito lá na erraticidade e o leva para as regiões umbralinas e continua torturando ele nas regiões umbralinas, nas cidades que existem no umbral. Aí você pode dizer assim, mas Deus é muito injusto, permite que isso aconteça. Não é Deus que está permitindo, é a própria pessoa que está permitindo viver naquelas condições. Por que enquanto no corpo físico não optou pela reforma íntima? Pela mudança de hábito, comportamento, de atitude, de caráter? Por quê? A pessoa tem o livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem a livre e espontânea vontade de fazer o que quer. Se a pessoa quiser pular de paraquedas sem paraquedas, ele pula. Se ele quiser, ele não pula. É a pessoa quem manda. Não é Deus. Deus, misericórdia, concede a oportunidade aos endividados de se redimir. Agora, eu tive que narrar tudo isso para você entender uma coisa, com todo respeito, que a auto-obsessão, que é aquele que obsidia a si mesmo, ele pode também destruir todos os órgãos do corpo físico dele. Ah, não é possível isso. Não há diferença nenhuma. Eu sou um espírito reencarnado. Aquele que está do meu lado é um espírito que encontra-se na erraticidade de forma que desencarnado. Qual a diferença dele e eu? Nenhuma. A única diferença é que esse espírito encontra-se na erraticidade e eu me encontro no corpo físico encarnado, por isso alma. Então, existe aquelas pessoas que na auto-obsessão, é o que Sueli trata aqui. Só que muitas pessoas
não consegue entender. Então vem lá o esmiuçamento. Milhões de pessoas na autoobsessão, elas conseguem realizar os dois fatores. Quais são os dois fatores? Ela intoxica o organismo físico de uma tal forma, mas não suficiente para destruir os órgãos do corpo físico. Tanto é que ela vai ao médico e crama. Doutor, e pronto. O médico falta revirar a pessoa de um avesso e não encontra nada. É porque aquelas toxinas, aqueles sentimentos negativos, ainda não destruiu o fluido vital que ela, espírito, perispírito, né, corpo físico, possui. Mas já existe aquelas outras pessoas que o negativismo é tão grande, mas tão grande. Nós vamos continuar no próximo vídeo. O tão grande no próximo vídeo.